Meu irmão amado, meu irmão querido, no versículo 10 do capítulo 46 dos Salmos, lemos o seguinte: aquietai-vos e sabei que sou Deus. Obviamente, a mentalidade de Deus que o povo judeu e os cristãos possuem, até pelo evento da encarnação, não é a mentalidade do politeísmo que outras culturas, que outros povos tiveram a respeito de Deus e de deuses. O cristianismo, e a partir do judaísmo, sempre compreendeu Deus, embora um ser todo-poderoso, transcendente. O credo da nossa igreja mostra claramente que a profissão de fé, o símbolo de fé dos apóstolos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ora, um Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, não é um qualquer. Não é uma produção mental. Não é a produção de uma organização, de um setor, por mais poderoso que possa ser. Não. Ninguém pode produzir um ser capaz de criar o universo. Então, seja o cristianismo, seja o judaísmo, ele crê em um Deus todo-poderoso, um Deus transcendente. Porém, diferente das culturas politeístas, esse Deus todo-poderoso, embora ele seja, o judaísmo mostra isso, um Deus 3 vezes santo, todavia, ele não é um Deus distante. Ele é um Deus, e aí está a sua grandeza, que mistura-se com o ser humano. Ele vem ao encontro do homem. Ele dá ao ser humano a possibilidade de interagir, de dialogar, de comunicar-se, de participar da vida divina. E uma das grandes certezas que temos disto é por meio da encarnação, quando Deus se faz homem e habita no meio de nós. Então, Deus, ele não é um ser que está de costas para nós. Ele não é um ser que ignora-nos. Ele não é um ser que não está comprometido conosco. Pelo contrário, ele é um ser que mantém uma estreita relação conosco. Ele importa-se conosco, ele quer o nosso bem. Ele não apenas nos criou e nos abandonou, não. Ele nos dá a possibilidade de vivermos a plenitude do primeiro passo de Deus em relação à raça humana, que foi a criação. Ele quer que esta criação seja plena, ele quer que esta criação seja autêntica, ele quer que vivamos uma vida em abundância. Por isso ele nos coloca no paraíso, por isso ele nos promete uma terra que mana leite e mel. Por isso da Eucaristia, ele quer entrar em nós, ele quer fundir-se em nós, ele quer que nós exploremos a nossa divindade, a nossa essência, que é uma comunhão constante com ele
E ele quer que, por meio da Eucaristia, nós vivamos com ele eternamente. A promessa da ressurreição, ela dá-se àqueles que comem do seu pão e bebem do seu sangue. Então, tudo isso é uma forma clara de mostrar a relação de Deus, o contato desse Deus Todo-Poderoso conosco. Quem era Zaqueu para aquela cultura daquele momento? E ele mesmo diz o que ele era, o que ele fazia, como ele defraudava. E por isso ele faz uma profissão de fé redentora de alguém que teve um encontro com Jesus. Se roubei, se defraudei, eu pago, eu restituo 4 vezes mais. É uma profissão de fé redentora, redimida, de alguém que encontrou-se com Jesus. E o encontro com Jesus nos faz trilhar por um caminho novo. Então, quem era Zaqueu? Jesus vai exatamente ao encontro dele e diz: desce depressa. Hoje quero pousar na tua casa. Hoje quero dialogar contigo, conversar contigo, saber da tua história, saber da tua vida. Eu quero ser íntimo de ti. Eu quero conhecer-te. Quero misturar-me contigo. Quero entrar na tua intimidade, na intimidade da tua casa, da tua família, da tua esposa, dos teus filhos. Então, Zaqueu não podia senão fazer uma profissão de fé de alguém que foi redimido por Cristo. Porque o encontro com Jesus produz isto. O encontro com o Espírito Santo produz pessoas santas, queridos. Não adianta querermos dizer outras coisas e não adianta querermos traduzir a presença do Espírito Santo em nós através disto, daquilo outro, e estende a mão para cá e faz isto para cá. Não. O encontro com o Espírito Santo produz santidade. Em todos os âmbitos, em todos os níveis. Isso são fatos. Então Deus, ele não é esse Deus distante. Não é esse Deus que nos abandona, que fecha os olhos e os ouvidos da nossa direção. Pelo contrário, ele está sempre atento. Eu gosto de olhar aquele acontecimento do Egito, quando Deus chamou Moisés e o enviou ao faraó da época. A ordem era, observe qual a ordem. Diz a Faraó, que ele deixe o meu povo partir. Diz a Faraó que ele deixe o meu povo. Quem era aquele povo? Era um povo escravo. Era um povo oprimido. Era um povo que estava vivendo humilhado, um regime totalitário, um regime de escravidão, de serviços forçados. E Deus chama aquele povo de meu povo. Diz a Faraó, deixa, é uma ordem, o meu povo ir. Deixa o meu povo partir. E de uma ou de outra forma, ele teve que deixar o povo de Deus partir. Voltando àquela frase que iniciei. Salmo 46, 10. Aquietai-vos e sabei que sou Deus. Aquietai-vos. Talvez hoje, tudo o que precisamos fazer
é aquietar. Não estou dizendo que precisamos ficar de braços cruzados. Temos que viver uma vida reativa, passiva. Não enxergarmos o que precisamos fazer. Mas há circunstâncias na nossa história que nada podemos fazer. Há momentos na nossa vida que estamos impossibilitados de dar um passo. Mas esse Deus Todo-Poderoso, que a igreja prega há 2000 anos, que a igreja o anuncia há 2000 anos, esse Deus único e verdadeiro, único e todo-poderoso, provavelmente hoje ele está dizendo esta palavra para nós: aquietai-vos e sabei que sou Deus. Marta, Marta, estás preocupada com tantos afazeres, com tantas coisas. Eu sei que estar preocupado, estar ocupado, é uma característica nossa, e há pouco falei. Temos esta necessidade e devemos estar preocupados com as situações que nos cercam. Mas quantas vezes essas inquietações e essas preocupações nos estão afastando do contato com Deus? Quantas vezes essas inquietações e preocupações é uma forma de resolvermos os problemas com a nossa inteligência, com a nossa capacidade, com a nossa força, com as 24 horas de cada dia. E não pouco, não conseguimos. No outro dia queremos aumentar o nível de inquietação e de preocupação, porque fizemos pouco ontem. Trabalhamos 24 horas e não conseguimos. Pois hoje eu vou trabalhar 25. A gente começa a aumentar o dia. Um dia vira 2, vira 3, uma semana, um mês, um ano, e a gente começa a ficar escravo das nossas preocupações e inquietações, querendo resolver aquilo que ontem, que semana passada, mês passado, ano passado não conseguimos, e nos tornamos um escravo de nós mesmos e nos esquecemos de escutar esta palavra: aquietai-vos e sabei que sou Deus. Coloquemos Deus nessa história, coloquemos Deus nessa situação, coloquemos Deus nesse problema, coloquemos Deus nessa enfermidade. Coloquemos Deus no centro da nossa vida. E vamos trabalhar sim, vamos lutar sim, vamos descruzar os braços. Numa convicção: não sou eu, é Ele. Ele vai agir através de mim, Ele vai agir através das outras pessoas que estão trabalhando comigo. Ele nos vai dar as condições para solucionarmos esse problema, para sairmos dessa situação. Porque Ele está na nossa frente. Ele está dizendo: aquietai-vos e sabei que sou Deus.